Bom, 20 horas e 5 minutos, nós já temos 42 pessoas na sala. Eu acho que a gente já pode dar início à sessão. É um prazer, doutora Ana Paula Peclar, vai nos brindar com essa aula de lipedema. É um tema relativamente novo, pouco explorado ainda, mas que está ganhando notoriedade bem rápido e as pessoas já começam a perguntar: você atende, não atende? Isso deve estar acontecendo com o consultório de todo mundo, né? Então, vamos aprender um pouquinho agora com a Paulinha sobre essa nova patologia que está emergindo. Nova não, já existe há muito tempo, mas que foi classificada, normatizada agora, né? Queria, antes de liberar para a Paulinha, lembrar a todos que em agosto nós teremos um meeting da nossa SBACV, né? SBACV de todos nós. É um evento oficial, assim como o Congresso Brasileiro, local bem perto da gente aqui do Rio, que é São Paulo, e com uma programação sensacional. Então, imperdível. Quem puder ir não vai se arrepender, além de a gente poder encontrar todo mundo, confraternizar, né? E se divertir um pouquinho também. Obrigado pela presença de todos. Doutora Ana Paula, por favor. Podemos começar. Então, primeiro, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando, e o que eu vou falar hoje é sobre novas tendências na abordagem do lipedema. Então, na verdade, o que eu preparei, né? Eu falei, vamos explicar o que é o lipedema, explicar como é que ele é formado, para a gente poder entender o que pode ser feito, como é que a gente faz diante de um paciente com lipedema. Então, a gente sabe que o lipedema ele é uma deposição desproporcional de gordura em determinadas regiões do corpo, principalmente região inferior do abdômen, na região das nádegas, quadril e os membro superior e membro inferior. Mas, caracteristicamente, o lipedema ele poupa os pés e as mãos. Essa patologia não é uma patologia nova. Ela foi descrita a primeira vez em 1940 na Mayo Clinic. E o que acontece é que é uma patologia que é pouco estudada. Quando a gente faz uma pesquisa no PubMed com o termo lipedema, ela só começa a aparecer a partir dos últimos anos. Então, isso mostra para a gente que a gente teve uma mudança aí de paradigmas da ciência, onde tem um incentivo maior, né, à pesquisa, ou um interesse propriamente dito por esta patologia. Esse trabalho, esse artigo, foi um artigo publicado ano passado, e que ele tenta explicar qual é a fisiopatologia do lipedema. Como é que isso acontece? O que é o lipedema e por que isso acontece? Só que a conclusão desse artigo é que o lipedema é uma doença complexa. Então, a fisiopatologia do lipedema ainda é uma fisiopatologia que está em estudos. O que a gente sabe é que existe um tripé que acontece em pacientes com lipedema. Ou seja, o paciente com lipedema, ele tem um aumento, uma expansão de fluidos no tecido conjuntivo frouxo, acompanhado de um aumento do tecido adiposo e de fibrose tecidual. Agora, esse tripé, ele também acontece em uma outra patologia que é confundidora do lipedema, que vai ser o linfedema. O que acontece é que elas são diferentes no seu mecanismo fisiopatológico. Quando a gente fala do linfedema, a gente sabe que existe uma alteração dos vasos linfáticos, seja essa alteração primária ou secundária, e isso culmina numa expansão de fluidos e, consequentemente, uma inflamação naquele tecido.
Quando a gente vem para o lipedema, a gente sabe que essa fisiopatologia ela é mais complexa e várias outras coisas acontecem. O que podem corroborar para que isso leve a um mecanismo de inflamação no tecido conjuntivo frouxo. Então, o que vai acontecer com esses pacientes? A gente sabe, tem hipertrofia de adipócitos, aumento do número de macrófagos, são macrófagos M2, que são aqueles macrófagos que geram fibrose, aumento de fator plaquetário 4 e do perfil dos linfócitos que estão presentes ali nesse tecido, deposição de proteoglicanos na matriz extracelular, e essa deposição acumula água, aumenta a quantidade de fluido naquela região, porque os proteoglicanos eles retêm a água e o sal. Esse acúmulo de água leva a uma microangiopatia. Por quê? Porque eu tenho muita água no tecido extracelular. Esse acúmulo de água comprime os capilares que estão presentes ali, gera uma hipóxia naquele tecido, e a partir daí a gente tem um mecanismo de inflamação nesses tecidos. Além disso, o acúmulo de água, ele acarreta uma sobrecarga do linfático. Então, isso tudo são mecanismos que acontecem para que o paciente tenha o lipedema. E a gente sabe que, uma vez a gente conhecendo o mecanismo fisiopatológico, a gente tenta fazer coisas para poder melhorar a partir daí. Então, a gente já sabe que existe inflamação nesse tecido conjuntivo frouxo. É uma doença... Tem alguma coisa que está tapando minha imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Não consigo, mas deixa. É uma doença praticamente exclusiva do sexo feminino, porém, a gente já tem alguns relatos de lipedema em homens, e aí, quando a gente vai avaliar, normalmente, esses homens que apresentam lipedema são pacientes que apresentam uma diminuição de testosterona e um aumento de estrogênio. É uma doença que apresenta um histórico familiar forte, e daí a gente acredita que existe uma regulação genética, uma possível regulação genética causando lipedema, e já existem genes identificados em pacientes com lipedema, como é o caso do AKR1C1, uma herança dominante ligada ao cromossomo X, e o paciente apresenta sintomas em períodos de mudança hormonal. Então, existe esses períodos que a gente chama de gatilho do processo inflamatório que leva à manifestação clínica nesses pacientes. Então, puberdade, gestação e menopausa são momentos em que o paciente refere uma piora das manifestações clínicas, relacionando o estrogênio à fisiopatologia da doença. Esse é um trabalho recente que tenta relacionar o estrogênio ao lipedema, e ele identificou as alterações que acontecem nesses pacientes com lipedema em relação ao estrogênio. Então, a gente já sabe que acontece uma desregulação dos receptores beta nos adipócitos. Essa desregulação dos receptores betas vai fazer um aumento da entrada de ácidos graxos livres, diminuição de lipólise, aumento de angiogênese e aumento de produção de enzimas esteroidogênicas. Então, aumenta a produção de esteroides nesses pacientes. Com isso, leva um aumento da adipogênese. Então, o estrogênio está relacionado ao aumento do tecido adiposo nesses pacientes. 1 em cada 10 mulheres apresentam lipedema, ou seja, é uma doença que é muito prevalente. E quando a gente traz isso
para uma avaliação uma comparação com doenças vasculares, a gente tem uma prevalência de linfedema de 15%, varizes 45%, e quando a gente faz uma avaliação geral, depressão, hipertensão arterial, endometriose, são doenças tão prevalentes, quase como o lipedema. No entanto, a gente tem tão poucos estudos em relação a essa doença que aparentemente é nova, mas a gente já viu que não é. O que falta são estudos. Quando a gente fala em diagnóstico, como todo diagnóstico, ele começa pela história do nosso paciente. Então, quando a gente vai avaliar o paciente que chega para a gente no consultório, o que esse paciente traz para a gente? Qual a queixa que ele apresenta? Então, nossa hipótese diagnóstica começa com a história e o paciente informando essa deposição de gordura, esse aumento de gordura em determinadas regiões do corpo. Ela, né, no caso, que a maioria são mulheres, informam que essa deposição de gordura ela acontece de maneira simétrica, poupa os pés e as mãos, o paciente observa nódulos subcutâneos, o paciente pode apresentar dor, e aqui é importante a gente lembrar que estudos recentes mostraram que a dor não é mais necessário para o diagnóstico de lipedema. Há pouco tempo atrás, a gente pensava que, se o paciente palpa o membro dele e ele não apresenta dor, é pouco provável que isso seja lipedema. Hoje, a gente já sabe que não, que aquele gene que eu mostrei lá do AKR1C1 é um gene que está presente no lipedema e é um gene que aumenta a expressão de um potente analgésico endógeno, então o paciente com lipedema pode não ter dor, então atenção a isso. O paciente ele pode apresentar edema, o paciente ele conta para a gente da história familiar dele, ou seja, a mãe tem aquela constituição de distribuição de gordura, a irmã, a filha, então existe uma história familiar importante. Além disso, o paciente apresenta hipermobilidade articular, e quando ele faz essa hipermobilidade articular, e isso é uma alteração característica do lipedema, junto com uma diminuição de força muscular, o que vai acontecer? Ele evolui com um geno valgo, ele evolui com um tornozelo pronado e ele evolui com um pé chato. Isso leva a deformidade articular, isso leva a alteração de equilíbrio, alteração de marcha, e isso compromete a qualidade de vida do nosso paciente. Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas quando esse paciente chega para a gente a primeira vez. Lembrar que existem patologias que podem estar associadas, podem vir junto ao paciente com lipedema, então pode ter um lipolinfedema, pode ter obesidade, pode ter outras doenças metabólicas que devem ser avaliadas. O paciente que chega com a queixa para a gente, ele pode ter uma doença venosa associada, e muitas vezes a gente recebe o paciente que está tratando de uma insuficiência venosa e não melhora dos sintomas. A perna dele não melhora, a dor na perna não melhora, a sensação de peso não melhora, em função daquilo tudo estar sendo atribuído apenas à doença venosa. Lembrar que esse paciente apresenta fragilidade capilar, então ele chega também contando, e no exame físico a gente identifica a presença de hematomas, e muitas vezes o paciente chega para a gente com essa história: de repente minha perna fica roxa e eu olho, eu não bati, eu não tive nenhum trauma, mas as manchas roxas aparecem na minha perna. Então, como tudo na medicina, o nosso diagnóstico começa pela história do nosso paciente, acompanhado do exame físico dele. No lipedema, a gente pode classificar esses pacientes tanto em estágio quanto em tipos. O estágio,
ele tem relação com a característica da pele, com a característica do subcutâneo desse paciente e com a maior deposição de gordura que esses pacientes apresentam. Então, a gente tem um estágio 1, onde a gente tem um discreto espessamento desse subcutâneo, com uma discreta retração do tecido da pele. Quando a gente vai para o estágio 2, a gente já começa a palpar nódulos no subcutâneo, essa retração tecidual já fica mais evidente, e no estágio 3 a gente palpa grandes nódulos, o paciente geralmente tem dor, e ele tem essa deposição que pode alterar muito a forma dessa gordura no tecido desse paciente. Quando a gente classifica o nosso paciente em tipos, a gente está falando de localização de doença. Então, estágios são características da pele e do subcutâneo, e o tipo, a localização. Tipo 1, tipo 1, o lipedema, ele acomete a região inferior do abdômen e a região das nádegas. O tipo 2, ele acomete até o joelho. O tipo 3 acomete todo o membro inferior. O tipo 4 acomete membro superior. E o tipo 5 acomete apenas a perna. Lembrando que essa doença é bilateral, essa alteração de depósito de gordura é bilateral. E o sulco, esse paciente pode apresentar, eu não sei se aparece aí para vocês, uma setinha que eu estou mostrando, isso aí. Ele pode apresentar na região inferior um garrote, como se fosse um garrote, que é o chamado sulco aquileu, que pode acontecer em qualquer estágio da doença, tá? Complementarmente, o que a gente pode fazer para esse paciente? Então, a gente tem a história, o exame físico, eu classifico esse lipedema em estágio e tipo, e o que mais que eu posso fazer por ele? Eu agora vou fazer exames complementares que vão me ajudar principalmente no acompanhamento desse paciente, porque o meu diagnóstico pode ser só clínico, tá? Agora, o que a gente pode fazer para esse paciente? Eu quero avaliar o aumento do tecido conjuntivo frouxo. Então, eu preciso fazer a medida desse tecido conjuntivo frouxo. Essa medida, ela tanto pode ser por ultrassonografia, como por tomografia e ressonância. O que acontece? Ultrassonografia é um exame que é rápido, fácil, barato. Muitos de nós temos o aparelho no consultório. Então, é um método que está se tornando cada vez mais utilizado no diagnóstico e acompanhamento do paciente, que a gente faz a medida desse tecido celular subcutâneo e acompanha o nosso paciente a partir daí. Tomografia e ressonância vai me informar a mesma coisa. Eu vou fazer a medida do tecido celular subcutâneo. Lembrando que é um exame que não é tão acessível, é um exame que é muito mais caro, é um exame que pode irradiar nosso paciente e aqui é importante quando eu quero fazer uma avaliação do linfedema associado. Aí a ressonância pode ter uma importância maior. Apesar de que, na ultrassonografia, a gente também consegue identificar aspectos característicos quando a gente tem um linfedema associado. Além disso, a gente tem o DEXA-scan, que é uma densitometria de corpo inteiro. Na verdade, o que o DEXA-scan faz? Ele faz uma avaliação volumétrica dos tecidos. Então, continua sendo um bom método para a gente identificar o aumento do volume do tecido conjuntivo frouxo e um bom método de acompanhamento, porque o que a gente quer ver é esse tecido diminuindo. E a bioimpedância. Bioimpedância é outro método que a gente tem que é muito mais fácil, que a gente também tem no consultório, que a gente também acompanha o volume
desses pacientes, o volume do membro desses pacientes, tá? Então, a gente tem esses métodos para lançar mão para poder avaliar. Como eu falei, a ultrassonografia é um método que está cada vez mais difundido. Esse trabalho, esse artigo, foi um artigo publicado pelo Dr. Amato, onde eles marcaram pontos do membro inferior do paciente e fizeram a medida do tecido subcutâneo em determinados pontos, na região medial da coxa, na região lateral da perna, na região medial da perna e supramaleolar. Então, a gente faz uma avaliação desses pontos do diâmetro do tecido nesses pontos. E esse trabalho, ele foi validado, ele teve uma importância, uma relevância estatística, validando o trabalho, principalmente quando a gente tem essa medida em região pré-tibial. Mas ele também tem importância na medida na coxa ou na lateral da perna. E o que a gente pode fazer para tratar esse paciente? Então, eu comecei lá, meu segundo slide, mostrando que esse artigo, que foi publicado em 1940, e nesse artigo fala que pouco nenhuma opção realmente é modificadora da doença. Infelizmente, isso ainda é até hoje, sendo que a gente está falando em conduta conservadora. Mas, quando a gente faz o tratamento para esses pacientes, a gente está visando o quê? A melhora da qualidade de vida desses pacientes e a melhora do sofrimento imposto pela condição. Lembra que a gente falou que esses pacientes têm hipermobilidade, tem genovalgo, faz pé pronado, faz o tornozelo pronado, faz perda de equilíbrio, isso compromete qualidade de vida. Então, a gente quer tratar esse paciente visando a melhora de qualidade de vida nesse paciente. Para isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o tratamento desse paciente é um tratamento que envolve vários tópicos que a gente deve abordar. Quando o paciente chega para a gente no consultório, o que é importante? A gente fazer a identificação e o tratamento de condições que esse paciente pode ter. O que? A gente já falou, na base fisiopatológica da doença existe inflamação, né? A gente tem lá o aumento de fluidos, compressão dos vasos, e faz hipóxia tecidual e inflama. E isso chama mais fluido ainda. Então, o que eu preciso? Eu preciso desinflamar o meu paciente. Lembrando que vários mecanismos no corpo do nosso paciente, independente do lipedema, são mecanismos que levam a uma alteração inflamatória do nosso paciente. Então, essa primeira consulta é, na verdade, uma consulta que a gente vai fazer uma avaliação geral do paciente. Eu tenho que avaliar doença tireoidiana, eu tenho que avaliar síndrome metabólica, tenho que avaliar uma resistência insulínica, tenho que avaliar uma dislipidemia, tenho que avaliar uma disbiose, ou seja, um olhar clínico para esse paciente que procurou a gente por conta de um lipedema, ele é fundamental no início do tratamento desse paciente. Não adianta nada a gente tentar abordar só o lipedema e deixar de tratar as outras comorbidades que esse paciente pode ter, tá? Um outro dado importante é a educação desse paciente. É extremamente importante, nessa primeira consulta, a gente orientar o nosso paciente sobre o que é o lipedema e qual é a expectativa que ele tem em relação ao tratamento. Por quê? Porque a gordura do lipedema é uma gordura que não responde bem à dieta. Isso quer dizer que a gente vai orientar o nosso paciente em relação à perda de peso
E a gente pode diminuir volumetricamente aquele tecido, que a gente está diminuindo a expansão de fluidos no celular subcutâneo, porém, a deposição de gordura continua a mesma. Isso significa que o formato da perna desse paciente, do membro desse paciente, ele vai se manter. A gente volta a falar que eu estou falando de tratamento conservador. Então, é importante que o paciente entenda que ela tem aquela perna, que a mãe tem aquela perna, que a filha tem aquela perna, que a irmã tem aquela perna, e que a gente vai tratar e o formato da perna dela vai continuar o mesmo. Por quê? Porque eu não estou tirando a gordura que está depositada ali. Eu estou melhorando o fluido, a expansão do fluido que existe na matriz daquele tecido, tá? Então, é importante a gente orientar o paciente em relação à expectativa para o paciente não ficar frustrado. Mas o que a gente vê é, no início do tratamento, o paciente retorna achando que ele não melhorou, e quando a gente faz aquelas medidas que eu falei, seja do ultrassom, seja na bioimpedância, esse paciente enxerga a mudança e ele passa a ficar satisfeito. Então, ele muda a característica da pele, muda a fibrose tecidual que o paciente pode apresentar, aquilo que a gente chama de celulite, aquelas depressões na pele, na verdade, aquilo é fibrose tecidual. E isso a gente consegue melhorar, esse aspecto da pele, tá? Mas é importante que o paciente seja informado no início do tratamento. Avaliação nutricional e controle de peso. Volto a falar, a obesidade é pró-inflamatória. Então, a gente precisa tratar a obesidade do nosso paciente. Então, o acompanhamento nutricional desses pacientes com com a nutricionista, para que esse paciente faça a orientação dietética necessária para a gente poder ter uma resposta em relação a esse tratamento. Atividade física, também é muito importante a gente reforçar a importância da atividade física para esses pacientes. Atividade física, eu falei lá no começo, o paciente faz diminuição de força muscular e ele perde equilíbrio, ele altera equilíbrio por conta de todas aquelas deformidades que ele vem fazendo. Então, uma atividade física visando reforço muscular e atividades repetidas, então, bicicleta, a yoga tem uma importância por conta de respiração abdominal, ajudando no retorno venoso. A hidroginástica, os trabalhos mostram a importância de uma atividade física dentro d'água para esses pacientes. Por quê? Porque a água exerce uma pressão no tecido celular subcutâneo. E isso ajuda nessa drenagem linfática, que é o que a gente quer para esse paciente. Então, atividade física dentro d'água é extremamente importante e a gente já tem algumas academias que têm bicicleta dentro d'água e que tem esteira dentro d'água, tá? Então, esse tipo de atividade física é muito importante para esses pacientes. A fisioterapia é extremamente importante, sempre com fisioterapeuta experiente, onde a gente vai fazer uma fisioterapia, uma drenagem linfática manual, acompanhada de uma terapia compressiva adequada, e aqui o paciente pode fazer aquelas botas pneumáticas, né, a compressão pneumática, ele pode usar a malha plana, que é melhor para esses pacientes, porque tem uma compressão maior para esses pacientes, e esse tipo de cuidado ele vai manter em casa. Ele vai fazer o tratamento, né, com a fisioterapeuta e vai continuar com esse tratamento em casa. A placa vibratória de corpo inteiro, é a que tem melhor resultado no paciente com lipedema. Esses pacientes melhoram o equilíbrio e isso ajuda na drenagem linfática. Então, é importante a placa vibratória, 10 minutos de placa vibratória para esses pacientes, seguido da drenagem linfática. Isso também tem uma resposta adequada para esses pacientes.
Cuidados com a pele. A fisioterapeuta orienta o nosso paciente. Existem aquelas escovinhas que vão ajudar o nosso paciente em uma massagem, onde ela vai indicar para o paciente a posição, o sentido de drenagem, e o paciente vai ter esse cuidado em casa com a pele, e isso ajuda na fibrose do tecido, melhora a qualidade de pele para esses pacientes. Terapia psicossocial também é muito importante. Até 80% dos pacientes com lipedema, eles têm alguma alteração da sua saúde mental. 30% a 40% dos pacientes têm depressão. Então, é importante a gente saber identificar isso e a gente encaminhar esse paciente para o tratamento, porque isso também ajuda a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E ajuste medicamentoso, aquele paciente que chega já em tratamento para determinadas comorbidades, a gente precisa avaliar se a gente precisa ajustar aqueles medicamentos. Esse daqui são estudos que mostram coisas que ainda estão em estudos e que a gente pode fazer para o nosso paciente. A dieta cetogênica ou a dieta mediterrânea. Aqui, gente, a gente tem que a dieta mediterrânea, os últimos estudos mostraram que ela não diminui tanto o percentual de gordura nesses pacientes. A cetogênica, a gente tem estudos mostrando uma diminuição maior desse percentual de gordura. Alimentos anti-inflamatórios, que a gente deve orientar o paciente, que ele deve fazer, e os pró-inflamatórios, que a gente indica que ele deve diminuir. Lembrando que saiu um artigo recente, eu acho que foi mês passado, identificando HLA, DQ2 e DQ8 em pacientes com lipedema. Esse marcador, esse alelo de alteração genética, ela aparece nos pacientes, em 90% dos pacientes que têm doença celíaca. Então, esse trabalho, ele tenta mostrar uma possível associação do glúten como ativador do mecanismo inflamatório no lipedema. Ainda precisa de mais estudos para que a gente possa tirar o glúten da dieta desse paciente. Mas a gente já tem um caminho que mostra que existe uma predominância do gene desse HLA DQ2 e DQ8 em pacientes com lipedema, e essa predominância é maior nos pacientes com lipedema do que na população sem lipedema, tá? Aqui mais um artigo mostrando os suplementos que podem ser usados para esses pacientes, suplementos anti-inflamatórios e antioxidantes, mas esses artigos, vários artigos, eles ainda têm poucas evidências, tá? Mas são intervenções que a gente chama de promissoras. Por quê? Porque eles tentam ir na fisiopatologia da doença. O que ele tenta? Combater o processo inflamatório naquele tecido, tá? Então, a gente pode lançar mão disso para os nossos pacientes, lembrando que a gente ainda precisa de estudos mais robustos para a gente poder ter essa certificação. Algumas substâncias, como chá verde, cafeína, carnitina, ácido linoleico, são substâncias que convertem gordura em energia, promove quebra de gordura, aumenta o metabolismo basal, diminuem a lipogênese. Então, também são substâncias que a gente pode usar nos pacientes visando essa quebra de gordura, lembrando que a gente precisa de mais estudos para a gente poder falar mais sobre isso. E, por fim, o que a gente tem? O tratamento cirúrgico. Quando é que a gente vai indicar cirurgia para o nosso paciente? Quando o paciente tiver
progressão da doença, apesar do tratamento conservador. Alguns guidelines indicam, o guideline no Reino Unido, ele indica que a gente deve fazer um tratamento conservador por pelo menos 12 meses, para que a gente possa indicar a cirurgia para o nosso paciente. Então, sempre tratamento conservador. Esse período pode variar de 6 a 12 meses, dependendo do guideline que a gente vai seguir, mas quando o tratamento conservador não teve uma melhora importante ou a gente teve uma progressão da doença, mesmo com o tratamento, a gente indica a cirurgia. E o que pode ser feito? A lipectomia por lipossucção. Essa lipectomia por lipossucção, lembrar que no lipedema, o cirurgião plástico, ele faz contumescência desse tecido, tentando diminuir as complicações. E o que a gente visa quando a gente faz cirurgia nesses pacientes? Melhora da dor, edema, funcionalidade, melhora da estética e, principalmente, melhora da qualidade de vida para esses pacientes. Agora, toda cirurgia não é isenta de risco, como toda cirurgia, essa também não é, e esses pacientes podem, mesmo usando a técnica de lipossucção por tumescência, eles podem fazer linfedema secundário por conta de lesão de vasos linfáticos quando se faz a sucção ali naquele tecido. Aqui, um artigo mostrando que a remoção dos adipócitos pela técnica cirúrgica pode diminuir a necessidade de tratamento conservador. Isso quer dizer que a única maneira que a gente tem de tirar o tecido adiposo é através da cirurgia. E, uma vez feito a cirurgia, alguns pacientes diminuem a necessidade do tratamento conservador, aquela necessidade da fisioterapia, de uso de malha plana em casa, de bota pneumática. Então, é claro que cada caso é individualizado, mas a gente sabe que alguns pacientes, depois da cirurgia, eles melhoram a ponto da gente diminuir esse tratamento conservador para eles. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção e, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigada. Doutora Paula, diga. Excelente aula. Parabéns. Muito Você obrigada. fala com muita propriedade, muita segurança, pausadamente. Olha, é impossível não prestar atenção na sua aula. Viu? Você é uma revelação. Ah, meu Deus, muito obrigada. Parabéns, eu sei que você está falando isso porque é amigo do coração. Não, eu sou amigo sim, mas não precisaria falar, né? Bastava agradecer. Excelente aula, muito esclarecedor. Obrigada. A gente aproveitou bastante. É uma patologia que eu acho que não atrai muita gente, porque os resultados são muito ruins, né? Assim, não é aquele resultado efetivo, vamos dizer assim. O paciente, eu acho que o mais importante que você falou é justamente categorizar bem a expectativa que o paciente pode ter quanto à melhora, né? Porque senão ele vai sempre ficar insatisfeito. Ele nunca vai ter aquela perna da Gisele Bündchen longa torneada, né? Exatamente. Excelente aula, tá? Vou passar para os nossos debatedores, então. Doutora Ana Paula Parente, por favor. Boa noite, gente. Eu acho que a Darlene pediu para falar primeiro, né, Darlene? Ah, foi Darlene, não sabia. Não falou para mim. Não, ela mandou no chat. Paulinha, só um minutinho. Desculpa pedir a prioridade, é porque o neném está acordando. Paula, descompartilha a aula para aumentar você agora a tela. Como? Compartilha a aula para aumentar a nossa tela. Ah, meu Deus, como é que eu faço isso, gente? É um botãozinho verde embaixo aí. Share screen. A barra embaixo, Paulinha. Vai, Darlene, pode falar. Estou vendo. Tirou? Ana Paula, parabéns. Foi sim, maravilhosa a sua aula, viu?
Oi, tá me ouvindo? Eu não sei se meu som... Sim, Tá, Você. ok. estamos ouvindo e vendo. Eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é se você tem experiência com glifage como uma medicação para controle das dores dessas pacientes. Olha só, esses pacientes normalmente, quando eles apresentam resistência insulínica, são os pacientes que eu prescrevo o glifage. Por conta de dor, não. Eu só uso a metformina se o paciente tiver resistência Uma insulínica, resistência. tá? Então, para controle de dor, eu não tenho experiência para poder te falar de resultado. Ok. E a outra coisa que eu queria te perguntar é assim, que é um tratamento que demanda uma equipe. Você acha na tua experiência, porque eu sei que você tem uma equipe, né, que trabalha já de perto contigo, que dá essa estrutura para o paciente. O que você recomendaria para outros colegas que gostariam de trabalhar com lipedema, mas não tem essa estrutura ainda? Uhum. Olha só, essa estrutura não precisa estar próxima a você, né? Não precisa estar no mesmo ambiente. Hoje a gente sabe que o paciente ele procura isso até por comodidade, mas não necessariamente eu preciso ter no meu consultório a nutricionista, o fisioterapeuta, né? Por conta disso. Mas quando eu não tenho nada disso, não tenho para quem indicar o meu paciente, e eu que quero acompanhar, fazer isso tudo, a minha rotina é exatamente essa que eu coloquei aqui para vocês. A primeira consulta é uma consulta clínica, eu faço uma avaliação geral desse meu paciente, eu converso com ele sobre o que é o lipedema, é uma consulta demorada. Aí eu converso com ele sobre o que é o lipedema, como que a gente pode tratar. Agora, é fundamental que esse paciente tenha comprometimento nesse tratamento. Porque o que a gente vê no nosso dia a dia do consultório é aquele paciente que ele segue a orientação dietética que você passa, e aí está longe de mim querer passar uma dieta para o meu paciente. Eu converso com ele das orientações que ele pode fazer. O que são os alimentos pró-inflamatórios, o que são os alimentos anti-inflamatórios, e o que ele pode avaliar, né? Como que ele pode fazer em relação a isso, qual o tipo de exercício que é bom que ele faça. A fisioterapia é fundamental nesse acompanhamento, e aí o que a gente vê orientei o meu paciente, expliquei para ele, estou avaliando as comorbidades e esse paciente retorna. Quando ele segue aquilo que a gente vê, que a gente pede, a gente tem resposta. E principalmente, logo no começo, o que é muito bom para o paciente, porque isso anima o paciente. Então, quando eu coloquei lá que a gente faz uma bioimpedância, a gente faz uma medida de ultrassom e mostra para ele que o tecido conjuntivo dele diminuiu, o volume, né, do membro diminuiu, isso anima o seu paciente, sabe? E aí a gente fideliza nesse sentido de que é importante que ele mantenha esse tratamento, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, alguns pacientes, os pacientes eu encaminho para nutricionista, mas nem todos vão. E eu não tenho nutricionista no consultório. E aí ele chega para mim e fala assim, não, eu não fui. Mas eu já sei, porque eu já fui, porque você conversou comigo sobre o que é que pode fazer, o que é que não pode, e ele vai adiante, tá? Eu entendi que você garante a informação básica que ele precisa até para levar para outros profissionais quando você não tem o controle do especialista que vai acompanhar. Exatamente. Ótimo. Muito obrigada. Nada. Gente, a apresentação realmente foi um sucesso, várias perguntas aqui, mas eu vou passar primeiro para a Ana Paula, para as perguntas não tirarem o glamour do debatedor, né? Depois a gente vai para as perguntas, tem várias pessoas querendo falar aqui. Então, vou passar para a Ana Paula Parente.
Ana, parabéns pela aula, pontuou tudo que é necessário, né? Tudo que a gente realmente precisa de informação para passar para o paciente. E uma dúvida que eu tenho para saber, né, trocar de experiência com você, o que você costuma prescrever? Assim, o paciente que chega com dor, né? Bastante daquela perna bem pesada, cansada, você costuma passar qual tipo de medicação? Você tem alguma rotina de passar prebiótico, probiótico? Tem, O que você costuma prescrever assim, de rotina? Uma coisa que eu falei até só lá no começo, quando eu falei de doença venosa associada, uma rotina que eu tenho é sempre avaliar a associação com doença venosa. Porque se esse paciente tem doença venosa, tem insuficiência venosa, ele pode ter a manifestação associada e ele pode ter mais dor, mais peso em função disso. Então, a gente vai tratar essa doença venosa desse paciente, tá? Então, eu faço essa avaliação, eu trato a doença venosa e aí uso a diosmina, faço o tratamento que cabe para aquele caso, uso de meia elástica quando a gente consegue, às vezes o paciente tem um volume muito grande que a gente não consegue. Probiótico, a minha tendência é usar sempre para esses pacientes, tá? Eu uso pelo menos 3 meses de probiótico. Lembrar que o probiótico a gente deve prescrever sempre à noite para esses pacientes, para a gente aproveitar mais esse probiótico, né? Diminuir essa excreção dele. Então, eu uso sempre o probiótico para ele. Ômega 3. Ômega 3. Ômega 3, aí a gente entra dentro daqueles suplementos, daqueles antioxidantes, que, volto a falar, ainda não tem estudos robustos comprovando a eficácia. Mas, na prática, quando a gente usa, o paciente chega relatando melhora, com a enzima Q10, o ômega 3, a curcumina. Exatamente. Para redução de fibrose, né? E aí a gente observa melhora nesses pacientes. Tá? E que período você costuma reavaliar esses pacientes? Que é de 3 em 3 meses? Como é que de 3 em 3 meses. A cada 3 meses. Eu até vejo o paciente na primeira consulta, eu faço a primeira consulta e vejo esse paciente com 30 dias. Você pede rotina laboratorial? Exatamente, porque ele retorna com os exames para eu poder avaliar. Então, aquilo que eu falei, doença tireoidiana, resistência insulínica, dislipidemia, se ele tem a disbiose, então ele volta para eu avaliar em 30 dias. E depois eu vejo a cada 3 meses. Joia. E é bom também avaliar sobre ginecologista, né? Pacientes com endometriose, né? Entre outras doenças inflamatórias, né? Exatamente. Obrigado, Ana. Obrigada a Excelente vocês. comentário. Nós temos aqui o Feliciano, Marcos Arias, Esmeralda e Helena com perguntas. Então, vai, Feliciano. Está de longe, né? Excelente assunto, Amaro, excelente assunto. Paulinha, parabéns. Super aula. Eu acho que isso tem que ser passado realmente para todos nós vasculares. Aqui em Cabo Frio, eu tenho a facilidade, graças a Deus, de ter um consultório multidisciplinar, né? Então, eu tenho no meu consultório fisioterapeuta, eu tenho no meu consultório nutricionista, e isso facilita muito. E, ultimamente, a gente fala que virou moda, não sei, mas realmente tem muita gente procurado, né? Perguntando, doutor, o senhor trata lipedema? O senhor faz tratamento de lipedema e tudo mais? E as pessoas que nos procuram têm tão baixa estima, né? Exatamente. Porque elas estão tão mal, às vezes, quando você apresenta para ela a possibilidade de ela ter um tratamento multidisciplinar, com medicamentos, acompanhamento, você faz os exames, explica para ela, ela já sai do consultório com outra visão. Não é? Isso é muito, muito importante. Então, eu acho assim, que essas coisas a gente tem que utilizar muito. Eu acho que o uso da medicação é importantíssimo. Agora, tem que existir um grupo multidisciplinar, como você falou. Eu acho que é por aí mesmo.
não precisa estar próximo, né? A gente também tem no prédio do nosso centro médico lá, tem cirurgião plástico, tem um monte de coisa lá no centro médico, então fica fácil a gente mandar o paciente para um... Agora, o que acontece? Às vezes os pacientes, e essa é uma grande maioria, são pacientes que não têm condição financeira. Isso atrapalha muito, né? Porque você precisa fazer um bom tratamento, você precisa colocar aquela paciente, né? Olhar com 3 meses, olhar com 6 meses, acompanhar aquela paciente. Ela passa a ser uma paciente de consultório muito tempo, passa a ser uma amiga sua. Então, fica difícil. Então, acho que isso aí tinha que ser incentivado mais também na rede pública. Começar a incentivar um pouco na rede pública, para que as pessoas de baixa renda possam também ter uma melhora da autoestima, né? Mais uma vez, parabéns, minha amiga. Gostei muito. Obrigada. Boa Beijo noite. também. Obrigado, Feliciano. Marcos Arias. Abaixa a mão aí, Feliciano, por favor. Oi, Paulinha, tudo bem? Parabéns, maravilhosa aula, muito boa. E agora eu entendi de onde vem a genialidade do Lucas, né? Agora tive dificuldade de entender isso, agora estou entendendo. Tadinho do Júlio! Deixa eu te fazer a pergunta. Está excluindo meu marido disso. Também te amo, Maria. Muito obrigado. Também te amo. Deixa eu te fazer a pergunta. Você falou lá na base fisiopatológica da doença sobre a questão hormonal, né? Polícia prevalência em mulheres. E outro dia a gente tive um caso com o Dr. Arno, de uma outra situação, uma panicite, e a gente está pensando em usar oxandrolona ou estanozolol. Tem algum papel em bloqueador hormonal ou análogo de androgênio nessa doença? Olha só, Areias, estão começando a usar. Eu, particularmente, não uso, porque é o tipo de coisa que eu acho que eu prefiro esperar mais um pouco para a gente ver a resposta em relação a isso. Tá? Então, eu sou mais cuidadosa em usar esses hormônios ou bloqueadores hormonais para esses pacientes. Tá? Mas a gente já tem trabalhos mostrando o uso com doses baixas, com melhora clínica desses pacientes. Eu que ainda sou mais resistente para começar agora. Eu prefiro esperar um pouco, ver mais coisas para eu poder prescrever para o meu paciente. Tá? Mas tem trabalhos explicando o mecanismo do estrogênio, aumentando os adipócitos, aumentando a atividade da inflamação ali naquela região, e explicando isso tudo. A base pode estar aí, e, como eu falei, no sentido de que, quando a gente busca a base da fisiopatologia, a gente começa a encontrar um caminho para tratar o paciente, né? Pode ser que... Eu acho que você falou de a mudança do estilo de vida, do hábito, isso é fundamental, né? Então, é o mais importante, que dá mais trabalho, né? Pois Parabéns, tá, Paula? Foi ótimo sua aula. Obrigada. Helena, acho que tem um caso, né, Helena? Você não usou oxandrolona numa paciente com paniculite, salvo engano? Lembro agora, a gente discutiu isso também. Estou vendo a Helena online aqui. Não, eu não tenho, não. Eu tratei alguns pacientes, né, já há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não atendo, mas os pacientes, muito bom saber que a Paula está atendendo, porque eu vou desviar todo mundo para lá. Mas eu não cheguei nessa parte da terapia, inclusive me pergunta para ela, mas eu vou aguardar minha vez. Obrigado. Não, Helena, aproveita que você está aí, pode perguntar. Então, atualmente, só para você entender, Paula, eu fiz o primeiro curso de lipedema lá do Grupo Evas, né? Então, naquela época, comecei a receber alguns pacientes, mas, assim, eu, como cirurgiã, fiquei super desanimada, porque é aquela coisa, você precisa do engajamento do paciente, você precisa de uma equipe multidisciplinar, e eu acho que eu resolvo varizes muito melhor do que isso, então eu me limitei hoje a atender varizes, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, hoje eu vejo um movimento muito grande de algumas clínicas de cirurgiões plásticos, alguns grupos que eu acompanho no Sul, dessa questão da terapia injetável, né? Que é o soro, hoje em dia faz soro para todo mundo,
E assim, eu honestamente conversando já com alguns colegas que são nutrólogos, mas nutrólogos assim que não é esse pessoal que sai prescrevendo bomba, não, sabe? E eles falam assim, olha, não tem tanta evidência científica para fazer isso. Eu sei que hoje a gente caminha numa medicina que cada vez mais a evidência científica é difícil, publicar, fazer ciência é muito difícil, né? Então, qual é a sua opinião a respeito dessas soroterapias, dessas terapias injetáveis? Olha, eu particularmente também não tenho experiência nenhuma com isso, nunca indiquei, não recebi paciente. Aliás, para não falar que eu não recebi pacientes, teve uma paciente que veio de uma equipe multidisciplinar, onde estava fazendo um monte de coisa que a gente não tem absolutamente nada comprovado em relação àquilo, e eu não sei se isso pode não fazer mal para a minha paciente, ao invés de fazer bem, e a paciente chega falando isso: doutor, eu não aguento mais gastar dinheiro por causa disso. Mas, assim, nunca prescrevi, desconheço, e então, assim, eu não consigo nem ter opinião formada no sentido de eu já estudei sobre isso e acho que isso funciona ou isso não vai funcionar, porque é uma área que eu não me atrevo a ir por ela, entendeu? Então, eu não consigo entender nem o que é que eles fazem, né? Que Gente, recentemente já recebi no Instagram, começou a ter movimento, começa a inventar, né? Um aparelho que emite ondas magnéticas sonoras, alguma coisa desse tipo, para tratar lipedema. Já está no Instagram, que nem a canetinha da varize, já está aparecendo um malandro, um esperto, para vender um aparelho que emite onda que vai tratar o lipedema. E certamente vai ter gente... Na verdade, assim, o que eu sei que eles injetam é uma combinação de sulfato ferroso, né, que essas pacientes têm uma ferritina mais baixa, então eles acabam fazendo uma combinação de sulfato ferroso com os antioxidantes, e quando você fala com o paciente, eu tenho um paciente que já fez, né, nem paciente, uma amiga minha que já fez, eles falam assim, eu chego na clínica derrotada, eu saio super bem, mas até que ponto isso é um efeito placebo? Ninguém sabe, né? Uhum. Eles estão super em alta com isso, e assim, hoje é uma coisa que eu não sei se realmente a gente está deixando de ofertar, né? Eu falo a gente enquanto sociedade, né? Está deixando de ofertar, ou se as outras pessoas é que estão na pilantropia, né? Essa aqui é a verdade. Não, eu acho que assim, você identificou uma ferritina baixa com indicação de reposição, aí é outra história. Mas se você não tem indicação, né? Se é uma ferritina que está ali... É porque o que os trabalhos mostram é que quanto maior a ferritina, melhor para o paciente. Mas eu não prescrevo se esse paciente não tiver ferritina baixa. Se ele tiver ferritina boa, eu não vou dar ferro para aumentar essa ferritina, não. Perfeito. Gente, vamos seguir. Esmeralda está online, tinha pedido a palavra. Tá. Boa noite. Boa noite, Paulinha, parabéns. Obrigada. Olha, eu vou lhe falar que, assim, eu fiz uns cursos já de medicina estética, vi essa parte de gordura localizada, mas nunca tinha visto de fato, não fiz nenhum curso de lipedema, e estou vendo a visão do vascular através de você. Eu vou te falar, acho que a primeira aula completa que eu consigo, nem cheguei a pegar ela todinha no início, depois eu queria até saber se está gravada, mas eu adorei essa toda a sua explanação, mas eu juro que eu acho que eu não quero tratar esse tipo de paciente, porque é uma dinâmica realmente louca, né? E uma coisa assim que você falou, né, dos probióticos, né, que é uma coisa que a gente acho que a gente ignora muito, né? Os probióticos, inclusive, até para quem não é obeso, para a gente mesmo, né? Que vive nesse dia a dia corrido e tal. E eu lembro direitinho que quando eu fiz esses cursos, ele falava muito do probiótico do Lactobacillus gasseri, que, ou seja, você
existem as farmácias de manipulação para você manipular lactobacilos que sejam para determinados tipos de caso. E em relação a emagrecimento, você poderia manipular, por exemplo, né, associados aos outros básicos para você manter a integridade, né, da mucosa intestinal, fora a associação com prebióticos, que são as fibras, né? Eu queria te perguntar, nesse seu, né, que você deve estar estudando direto isso aí, eu queria te perguntar em relação a uma coisa que eu vi muito lá no início e que morreu, mas que tinham vários estudos falando de quebra de gordura, né? O lipedema a gente vê que é uma gordura dura, dismórfica, é uma coisa diferente do que, né, retenção de líquido e tal, que é a carboxiterapia. Você chegou a ver alguma coisa assim? Porque eu lembro que ele causava, né, o CO2 medicinal injetado, que ele se dissipava ali na gordura, né? Ele causava por o efeito Bohr, pela pressão, aquela troca, ele fazia uma troca gasosa do CO2 com oxigênio, ou seja, oxigenando mais esse local, né? E melhorava, então, a parte circulatória, linfática, assim, indiretamente, né? Então, assim, como é multidisciplinar, acredito até que associada a uma drenagem, a plataforma vibratória, eu conheço e acho que otimiza a drenagem mesmo. Então, assim, queria te perguntar em relação a isso, porque é uma coisa que ainda tem muitas clínicas de estética, né? Vamos dizer assim, como oferta de quebra de gordura, né? Vamos dizer. Assim, primeiro, em relação aos probióticos, lembrar que o que a gente quer quando a gente faz o uso do probiótico para o paciente, melhorando a disbiose, é diminuindo aquilo que a gente chama de leaky gut, que é o afastamento entre as células, o que permite a entrada de alimentos maiores, que são alimentos antigênicos, que ativam o sistema imune e, a partir daí, promovem um processo inflamatório. Então, quando a gente faz o probiótico, eu, na verdade, estou querendo diminuir a inflamação do meu paciente por conta disso. Em relação à carboxi, na fisiopatologia da doença, a gente já sabe que o que acontece é a inflamação desse tecido, né? E que essa inflamação ela surge a partir de hipóxia. E que, por conta dessa hipóxia, por causa de aumento de fluidos, com compressão dos capilares, com hipóxia e inflamação, isso chama mais células para aquela região, inflama mais, junta mais água, sobrecarrega linfático, ou seja, um mecanismo que vai sendo desencadeado. Agora, quando a gente vai estudar os guidelines, seja ele europeu, tem guideline no Reino Unido, tem guideline na Europa, saiu uma agora nos Estados Unidos, ou seja, quando a gente vai estudar esses consensos, nenhum fala em carboxiterapia para o lipedema. Tá? Então, eu não vi isso em nenhum estudo. Tá joia, Paulinha. Olha, parabéns, tá? Amei. Obrigada. Obrigada, beijo. Então, ainda temos o Daniel e o Júlio Peclar. O Júlio Peclar tem conflito de interesse e não vou passar, não. Fala, Daniel. Parabéns. Para mim não é novidade nenhuma a professora Paula, que foi uma das melhores professoras que eu tive na faculdade, e isso só tem 20 anos praticamente, né? Então não é novidade nenhuma ela dar esse tipo de aula. Parabéns, eu acho uma aula que, se você puder, até poderia a gente colocar na nossa revista com uma revisão, que foi fantástica, né? Em formato de artigo, né? E o que é complementando o que a Helena estava falando e você, pelo menos o que eu tenho visto nessas pacientes, que apesar de elas terem um acúmulo maior de gordura localizada, né, elas não têm aquela síndrome metabólica do obeso de uma forma geral. Então, essas pacientes, pelo que eu tenho visto, elas têm até mais hipotensão até do que hipertensão, talvez justificando a soroterapia que a Helena falou. Paciente que chega com uma pressão mais baixa, né, no consultório, talvez ela
fazendo, né, 500 ml ou 1.000 ml de fisiológico com alguma coisa, que seja o sulfato ferroso, ela vai sair lá da clínica se sentindo melhor, mesmo que momentaneamente. Eu queria saber se você tem essa impressão, né, de serem mais para hipotensas até do que para hipertensas, né, se você vê isso. Daniel, antes disso, deixa eu só fazer um comentário, que da forma como você falou de mim, eu posso falar de você, que foi um dos melhores alunos que eu tive em todos esses anos que eu dou aula. Então, ver o seu sucesso, seu crescimento profissional não é surpresa nenhuma para mim, que eu tinha certeza que isso aconteceria com você. Mas agora, vindo para a sua pergunta, assim, quando você falou que a gente até vê pouco a síndrome metabólica nesses pacientes com o lipedema, quando o paciente faz a cirurgia, que ele tira aquele tecido gorduroso, aquele paciente que não tinha síndrome metabólica, que não tinha uma esteatose hepática, ele pode passar a apresentar. Ou seja, ele tem uma alteração no metabolismo ali desses adipócitos, só que como eu tirei aquela quantidade de tecido gorduroso que estaria cheia de triglicerídeos, fazendo todas aquelas ações que eu falei, ele pode desviar isso e ele, que antes não tinha síndrome metabólica em si, esteatose, resistência insulínica, ele agora passa a apresentar. Então, a gente tem que ter atenção a isso até quando a gente indica cirurgia para os pacientes. Tirando isso, esse comentário em relação à síndrome metabólica, eu não observo muito isso lá no consultório, não, de um paciente que chega mais hipotenso. Na minha prática, não é uma coisa que me chamou atenção, não. Tá? Vou até passar a prestar mais atenção em relação a isso, né? Se eu vejo isso, mais hipotensão, mas, assim, uma queixa de uma hipotensão postural ou uma avaliação dele onde eu não esperaria aquela pressão e no exame físico me chamar a atenção, eu não tenho isso lá no consultório, não. Tá? Obrigado, Paulinha. Obrigado, Dani. Nosso presidente, aliás, uma honra tê-lo aqui na nossa reunião regional. Amarzinho, meu amigo, meu irmão, presidente, queridos amigos da regional, antes de mais nada, me desculpem pela minha ausência aí nessas reuniões, e hoje, com total conflito de interesse, eu estou aqui para prestigiar a Paulinha. A Paulinha, ela, para quem não a conhece, a Paulinha é clínica, aquela clínica nata, semiota, foi aluna de Marrano, aluna de Galvão, Santa Casa, conheci aqueles pacientes. Então, a Paula é clínica e fez clínica médica durante muitos anos e se dedica até hoje à clínica médica. Fez mestrado em gastro na UFRJ, então ela tem um profundo conhecimento de gastroenterologia, fortalecendo o lado clínico dela e, para grata surpresa minha, talvez influenciada por mim, eu imagino, escolheu a angiologia e abraçou a angiologia, se dedicando, se estudou muito, e aí hoje tem o título aí de especialista em angiologia pela SPSV. Foi aluna do professor Duque na pós-graduação na Santa Casa, então talvez um dos maiores clínicos que eu já conheci. Para quem teve a oportunidade, o professor Duque ele era uma pessoa especial e foi professor da Paulinha, principalmente lá na pós-graduação, e agora ainda fez a prova de título em ecografia vascular. Então, eu fico muito orgulhoso desse empenho dela, agora fazendo doutorado lá no Fundão. Então, assim, eu fico extremamente orgulhoso e contente com essa jornada que a Paulinha escolheu para ela. E, sem dúvida nenhuma, eu concordo com alguns colegas que falaram, é uma consulta extremamente demorada. Ela não quis falar, mas a consulta da Paula, a primeira vez, não é menos de 2 horas. São 2 horas de consulta. Há alguns anos eu conversei, Paula, esquece convênio, porque a gente está pagando para trabalhar. E aí, há 2 anos, mais ou menos, a Paulinha não tem mais convênios e, graças a Deus, bancando a família com consultas particulares. Mas cobra bem porque atende muito bem e se dedica. E ela realmente
é isso aí que vocês viram nessa apresentação hoje, extremamente didática, sabe passar, e eu não canso de te assistir. Em relação à nossa sociedade, o que nós fizemos? Depois de assistir uma aula da Paula, a convite do Carlos Eduardo Cunha, presidente da Regional de Pernambuco, sobre lipedema esse ano, eu pedi a palavra, e ao final da aula, eu fiz uma pergunta plenária, tinham mais de 100 pessoas. Eu perguntei, colegas, vocês acham que seria interessante que a SBSV criasse uma comissão de lipedema para que a gente pudesse investir nos estudos, em trabalhos, em pesquisa nessa área, para que nós abraçássemos essa doença também, para que daqui a pouco ela não seja abraçada por outros? E foi unânime. Eu pedi que levantasse o braço, não sei se alguém aqui estava lá naquela sessão, e foi unânime. A partir daí, nós criamos uma comissão em que a Paula, obviamente, faz parte, o Kikuchi, o Amato, o Antônio Carlos de Brasília, e o único pedido que eu fiz a eles: publiquem antes do final da minha gestão. Então, eles já estão trabalhando, provavelmente, numa diretriz de lipedema brasileiro, uma diretriz brasileira sobre lipedema, ou um consenso, melhor dizendo, não é diretriz, num consenso sobre lipedema, não é isso, amor? Num consenso sobre lipedema, o Kikuchi está coordenando, junto com a Mata e a Paulinha, e eu tenho certeza que isso vai ser publicado no Jornal Vascular Brasileiro antes do final do ano, e isso aí é uma contribuição da sociedade para a nossa especialidade, para a nossa defesa profissional também, que quando a gente investe em conhecimento científico, diferente do que alguns ficam alardeando aí em grupos de WhatsApp, isso é defesa profissional. Quando a gente cria um curso como Capacita, que hoje é uma marca registrada da sociedade, isso é defesa profissional. Quando a gente cria um grupo de estudos sério, uma diretoria científica que é referência, com o Joviliano e o Walter, e cria um curso online, onde a gente revisa 8 diretrizes lançadas nessa gestão, isso é defesa profissional. Então, fica aqui mais uma vez o meu convite, reforço o convite que o Almar fez no início da reunião, que todos que possam, que puderem, estejam no Meet da SBSV, prestigiando o evento oficial da nossa sociedade. E nessa gestão, colegas, a gente está lançando e publicando, todas as aceitas no JVB, 8 diretrizes da SBSV. Então, isso é motivo de orgulho para todos nós. E num jornal que acaba de ser recentemente também indexado ao Web of Science, uma das plataformas mais importantes que nós temos. Então, é isso, Almar, agradecer a oportunidade de convidar a Paulinha, ao doutor Arno, ao Areias, a Helena, a Ana Paula, a todos vocês. O Daniel é um querido, o Daniel, como a Paulinha falou, o futuro dele associativo está garantido, pelo menos eu sou fã dele, o que eu puder ajudar, ele está traçando um caminho espetacular, espetacular, e a vida profissional dele também é um exemplo. E agradeço aí os comentários, e a SBSV continua de braços abertos a todos vocês, e sempre ouvindo, e sempre à disposição. Achinha, parabéns, brilhou. Obrigada. Obrigado, Júlio. Paulinha, excelente, muito boa sua aula. Espero poder contar com você. Não serei mais presidente, infelizmente, mas nós da SBSV-RJ esperamos poder contar com essa expertise outras vezes. Tem umas perguntas aqui, mas a hora já está bem adiantada, as pessoas estão cansadas, querem jantar. Vou pedir para todo mundo abrir a sua câmera, por favor, para o nosso fotógrafo oficial, Dr. Marcos Areias, tirar a nossa foto. Ô, Júlio, você pode fechar. O Reinaldo penteou o cabelo, rapaz. Olha lá. Foi? Eu não vi. Você pode fechar, Júlio. Você está meio esclerosado, cara. Eu não estou te falando. O Douglas está penteado também, rapaz. Olha só. Ô, Estênio, abre aí, Estênio. Você está na tela e ele está com a câmera fechada. Eu até cortei o cabelo. Ih, Naldinho aí, rapaz, olha só. Aí, todo mundo sorrindo, todo mundo sorrindo. Espera aí. Todo mundo sorrindo. Pronto. Aí. Qual a possibilidade de não prestigiar a Paulinha, rapaz?
72 participantes nessa aula hoje, numa terça-feira chuvosa do Rio de Janeiro, de inverno. Excelente público. Parabéns a Paulinha, parabéns a todos os envolvidos, debatedores, Ana Paula, Darlene. Muito obrigado a todos. Boa noite, tá? Obrigada. Agradeço a presença do nosso presidente internacional prestigiando. Conflitos de Beijo, Paulinha. Obrigada. E o ex-presidente, o Bruno Naves, até Parabéns. ainda está aí também presente. Ex-presidente internacional, Bruno Naves, sim, claro. Também temos ex-presidente da regional aqui, o João, o Breno, também conhecido como Valdir Soriano, teve aí. Gente, até o meeting. Obrigada a todos. Boa noite a todos.